Olá pessoal do nono ano, bom dia. Professor Rafael aqui para mais uma aulinha de inglês. Hoje a gente vai traduzir esse textozinho aí que vocês têm na página 18, né? E eu vou ensinar para vocês algumas técnicas para vocês lerem, traduzirem de forma mais rápida, né? De forma mais simples, sem precisar jogar no Google Tradutor ou traduzir palavra por palavra. O nome dessa técnica, né, é chamada de skimming. O skimming significa esquiar, passar os olhos por cima, né, do texto e você entender o que está escrito ali. A partir daí você consegue fazer uma prova, né, a partir de um texto e não perder tanto tempo, nem precisar ser um leitor de inglês para poder entender aquele texto e fazer aquelas questões. Aqui, gente, nós temos o texto chamado Insight. Desculpem, o nome do texto é Urgent Action Must be Taken on Plastic. Esse texto, né, que se traduz ações urgentes devem ser tomadas, né, sobre o plástico. Então aqui, nesse texto, só pelo título do texto você já entende qual é mais ou menos o intuito desse texto, né, que é falar sobre o perigo do plástico, né, falar que ações devem ser tomadas, provavelmente vai falar algumas ações aqui no texto. Então essa interpretação dá para você ter só pelo título do texto. É simples, né, dá para vocês entenderem isso, né, e a primeira dica que eu dou, né, é o título do texto. Este sim vocês devem dar uma atenção mais aprofundada, assim como o subtítulo do texto também. Aqui no subtítulo aqui, ó, nós temos aqui são três frasezinhas, três linhazinhas, né, só um pouco maior, mas mesmo assim dá para vocês entenderem um pouco mais do texto, mais aprofundado, se vocês traduzirem essas três linhas com mais afinco, com mais cuidado. Então vamos lá, o que ela fala aqui, ó. The ubiquitous use of plastic, né, o uso ambíguo do plástico na sociedade moderna está invadindo as cadeias alimentares e colocando people's health, a saúde das pessoas, a saúde das pessoas, at risk, em risco. Mas, olha só, essa palavra aqui significa mas, então aprendam bem essa palavra, que é uma palavra que significa mas, né, o contrário, porém, contudo, todavia, né, mas, com os consumidores, geralmente tendo pequena escolha, having little choice, tendo pouca escolha, pouca escolha, but to use, a não ser, né, usar produtos containing, que contém plástico, vírgula. Government intervention is necessary. A intervenção governamental, ou seja, a intervenção do governo, é necessária. Olha só como a gente já viu muito do que vai falar o texto aqui, né? O texto vai falar que as pessoas não têm escolha, a não ser usar produtos com plástico, e que é urgente, né, que o governo intervenha nisso aí, né, e aí que ele vai falar provavelmente alguns tipos de intervenções que o governo vai fazer. Mas por enquanto vamos focar nisso que eu estou falando aqui para vocês, né? Nós vimos aqui que com o nosso título e subtítulo nós já entendemos o sentido geral do texto e o que é que ele vai falar. Geralmente, né, em matérias, né, de jornais e etc., esse também é o sentido do texto e subtexto em português também, em qualquer língua. Então aqui nós entendemos isso. Aqui outra coisa que vocês devem reparar também, gente, é as datas, né, de publicação. Aqui, ó, no layout geral do nosso texto, nós vemos aqui que é uma página de internet, né, de um jornal chamado South China Morning Post, né, que está em inglês. E é basicamente isso, né? Uma página, né? uma matéria de internet falando sobre a questão do plástico, né? E que o governo deve intervir. Aqui eu vou começar com vocês aqui com algumas dicasinhas mais para não ficar muito longo o vídeo, né? Mas é o seguinte, gente. Primeira coisa, vocês vão reparar algumas coisinhas no texto. A primeira delas é ver, gente, quais são as palavras cognatas no texto e marcar essas palavras. Então, vamos lá. Palavras cognatas, pessoal, nada mais é do que palavras que parecem em português, né, o que elas são. Exemplo, plastic, né? Plástico é uma palavra cognata, né? Plastic, você consegue perceber que é plástico, né? Contaminating, contaminando, também é uma palavra cognata, né?
type, que é tipo, outra palavra cognata, consumed, consumido, né? Local, outra palavra cognata, né, pessoal? Vamos marcando aqui todas as palavras cognatas. How, ambiguous, use of plastic, mais uma vez, plástico, né? Uso, modern, society, moderna, society, sociedade, também outra palavra cognata. Veja que não é um bicho de 7 cabeças, né? Invading, invadindo, invading, invadindo, dá para você perceber. People's health at risk, risco, né? Risk, risco. Então aqui nós já temos aqui várias palavras que nós podemos entender. A segunda coisa, pessoal, vocês vão olhar, né, se tem aqui palavras, nomes próprios, né? Geralmente você sabe o que é uma palavra, um nome próprio, um substantivo próprio, quando ele começa em letra maiúscula. Aqui nós não temos. Essa primeira aqui. Nós temos nessa aqui, ó, Education University of Hong Kong. Aqui você não precisaria traduzir essa palavra, né, essa frase aqui, que seria a Universidade Educacional de Hong Kong. Mas, como está em letra maiúscula, você não traduz porque é um nome próprio, é o nome da universidade. Você não vai traduzir. Mas voltando aqui para o primeiro aqui, né, gente? Depois vocês vão olhar, né? Depois de olhar se tem substantivo, vocês vão olhar se tem números, né? Como datas, alguma coisa assim. Como nós vemos aqui, ó, 21 tipos, né? Solto ali embaixo, né? Então, 21 tipos de alguma coisa. Mas eu não preciso traduzir 21, né? 2013, uma data. Eu chamo isso aqui de marca tipográfica, pessoal. São marcas que você consegue pescar no texto ali, né, sem precisar traduzir. São as marcazinhas tipográficas. Depois vocês vão ver, pessoal, palavrinhas que vocês já conhecem, ok? Palavrinhas que vocês já estudaram, palavrinhas que vocês já decoraram, já viram em outros lugares, como por exemplo people. Você sabe que people é pessoas, então você já vai guardando aí, né? People. Food, vocês já sabem que é comida. Eu estou aqui, né, inferindo que vocês sabem porque palavras que foram estudadas ao longo dos anos aí de vocês de ensino fundamental, né? Food significa comida, né? O que mais? Vocês já conhecem fish, né? Peixe, né? Então são palavrinhas que vocês conhecem. E às vezes alguma palavrinha que você pode não conhecer, aí vocês completam. Mas antes de vocês fazerem isso, né, vocês vão tentando traduzir, né, para não perder tempo. Então vamos lá, ó. News, né, que significa notícias, né? Reports, que significam relatórios. Esse aqui eu sei que significa relatórios, não sei se vocês sabem, né? Mas vamos lá. Notícias, né? Alguma coisa sobre, né? Contaminação de plástico, tipo de peixes consumidos locais, né? Nos locais de lá, né? Já está falando aqui que há contaminações, notícias de contaminações de peixes, né, nos locais, né? Aqui ele está falando o uso do plástico na sociedade moderna, invadindo a comida, né, das pessoas, né? Aqui no caso chain significa corrente, né, corrente de comida, ou seja, o fluxo de comida, né, dos peixes, dos animais que vão parar, né, vão parar na nossa barriga, no nosso intestino. E aí, people's risk, né? Coloca pessoas em risco. Aqui no caso, health significa saúde, então coloca a saúde das pessoas em risco. Olha só, eu entendi esse primeiro parágrafo aqui sem precisar ir buscar o tradutor, né? Só vendo palavrinhas-chave, né? Isso é o skimming. Quando vocês estiverem com mais aptidão, né, forem fazendo mais práticas e etc, vocês vão fazer isso aqui automaticamente. E aí, se por acaso, porventura, vocês tiverem algumas palavras que vocês não conhecem, vocês vão aprendendo, né, vocês vão inferindo o significado dessas palavras, né, mas isso é com a prática, né? Não é difícil a leitura de textos, é importante a leitura de textos, apesar de não ser tão interessante quanto assistir um vídeo de uma série ou um filme, porque textos são mais informativos e vocês estão no 9º ano, né? Precisam entender, aprender a ler textos, aprender a ler coisas informativas,
até para a vida de vocês também, profissional e etc. Então, para não alongar, eu não vou traduzir o resto desse texto, né, esse que vai ficar por conta de vocês, usem essas dicasinhas. E aí, pelo final, né, se vocês geralmente nos textos vem alguma glossáriozinho, vocabuláriozinho aqui assim de lado. Isso aqui não veio nenhum vocabuláriozinho, né? Mas geralmente eles vêm algum vocabuláriozinho aqui para vocês ajudarem na tradução. Essas palavras, geralmente essas palavras que estão sublinhadas, aí vocês já utilizam também. Podem, geralmente, esse livro de vocês aqui não pode riscar, mas vocês podem colocar no caderno de vocês e vocês vão fazendo essa traduçãozinha aí aos poucos. Garanto a vocês que em 2 semanas, no máximo, fazendo esses exercícios assim, vocês vão conseguir traduzir coisas simples e entender, que é o mais importante do significado da língua, né? É você entender as mensagens passadas. Então, pessoal, é isso aí. Um bom estudo a todos aí e até a próxima.